Fala família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos abordar três assuntos. Primeiro, a transição. A gente achava que na quarta-feira começaria o processo de transição, mas não, o Campelo decidiu aí inventar uma hoje. E tem transição hoje, terça-feira, vai ter transição de poderes do Vasco, né? Vamos detalhar ainda mais no vídeo. Vamos falar também sobre essa situação polêmica do ex-jogador Felipe, ídolo do Vasco da Gama, que resolveu, né, agitar as redes sociais, elogiando o Diego Souza, logo vindo a público depois se desculpar. Vamos falar também sobre a situação da comissão técnica do Vasco e o planejamento aí, garantido aí pelo vice-presidente de futebol, seu José Luiz Moreira, que parece que ainda não entendeu que o português de fato está levando o nosso time cada vez mais para o Z4. E aí, você concorda com a permanência do Ricardo Sapinto? Então deixe sua opinião, a gente quer saber o que você pensa sobre esses três assuntos logo após a vinheta. Mas antes de chamarmos a vinheta, deixa aí seu like se está gostando do vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho aí para que o YouTube sempre te avise quando subir um vídeo novo e também compartilha, leva esse vídeo para mais vascaínos, beleza? Quer se tornar um membro e participar do clube de benefícios do canal? Veja as regras aí, as condições e clica aí, ó, seja membro e vem participar com a gente do clube de benefícios do canal Sociedade Malta, beleza? Vamos para a vinheta. Então vamos abrir o vídeo falando sobre essa questão da transição. Mas para que você entenda, você que não tem acompanhado aí essa questão das eleições do Vasco, o que aconteceu foi o seguinte: dia 7 de novembro, Levin foi eleito presencialmente, conforme determina o estatuto, foi eleito presidente do Vasco. As urnas foram abertas pela mesa diretora, foram contados os votos e ele foi eleito ali com mais de 1.000 votos, foi eleito presidente do Vasco. Detalhe que houve uma suspensão, essa suspensão depois foi tratada pelo desembargador, o desembargador então validou as eleições do dia 7, até então são as eleições válidas, porque ocorreu outra dia 14 do 11, só com duas chapas, sempre Vasco e mais Vasco, e o Jorge Salgado foi então o eleito nessa segunda eleição. Detalhe aqui, o Conselho do Vasco, a mesa diretora também da eleição, acabou aprovando o pleito do dia 7, existe uma ata para isso, né, e foi apresentada e protocolada ao clube, né? E aí houve uma outra ata, apenas com algumas assinaturas, uma ata que foi impugnada uma eleição que foi impugnada pelo presidente do Conselho Deliberativo, pelo presidente do Conselho de Beneméritos, também pelo vice da Assembleia Geral, que não reconhecem as eleições do dia 14. Por ora, a Justiça também não reconhece as eleições do dia 14. Dia 17 agora, haverá uma nova audiência feita por um colegiado da Câmara Civil, aonde vai ser decidido de fato se as eleições do dia 7 serão mantidas ou de repente um novo futuro para o Vasco. O presidente do Vasco da Gama, em coletiva, falou que se afastaria do processo eleitoral do Vasco por reconhecer que as eleições do dia 14, que seriam online e ocorreram de forma online, não seriam seguras, que isso estava realmente cheirando a fraude. E ele então se afastaria para cuidar do processo de transição de acordo com o que a Justiça determinasse. E aí então essa semana ele decidiu convocar o Levenciano para nessa quarta-feira, ou seja, amanhã, fazer o processo de transição da parte administrativa, certo? Até então, tudo ok, né? Já que ele decidiu então fazer o processo de transição antes, com o presidente que até então é o presidente eleito, Levenciano, mas hoje o Campelo decide surpreender todo mundo e marca uma transição antes mesmo de se encontrar com o presidente que a Justiça determinou e que o Conselho do Vasco reconheceu. Aí ele marca um encontro hoje com o candidato Jorge Salgado, que até agora não foi reconhecido presidente do Vasco. Para que está servindo esse encontro antes do encontro que seria
por ordem, inclusive, a primeira transição a ser feita, já que ele decidiu fazer de forma separada. Se o presidente eleito reconhecido é o Leve, por que antes de reconhecer e transitar com o Leve, vai se encontrar antes com o Jorge Salgado? É para fazer a operação tapa-buracos? Será que é isso? Será que é para tratar da dívida que o Campelo tem com o Jorge Salgado? Aquele reconhecimento, aquela confissão de dívida e mais os 2 milhões que foram emprestados pelo Jorge Salgado recentemente? Será que é para tratar de como o Salgado vai receber por esses pagamentos? Será que é para tratar de algumas condições para que o Jorge Salgado de fato ajude o Campelo a passar o bastão para o Leve, com algumas coisas já amenizadas, principalmente de ordem financeira? Será que é para o Salgado ajudar o Campelo mais uma vez no pagamento de salários que estão atrasados e que foram informados pelo Cabo Daciolo, que esteve em São Januário e informou que tem 3 meses de salários atrasados de funcionários e mais 2 para os atletas, fora o acordo? Por que é mais importante o Campelo se reunir com um presidente eleito dia 14, que nem reconhecido ainda foi, antes de se reunir com o presidente que será até então de fato o presidente para 2021? Você também tem essa dúvida? Se tem, deixa aí tua opinião e vamos partir para o segundo tema. A gente vai falar sobre essa questão política que tem atrapalhado cada vez mais o futebol, e dessa vez em cima do comando técnico. Ricardo Sapinto, que a meu ver, depois das 2 últimas partidas que o Vasco apresentou, juntando com todo o restante, já deveria realmente ter sido sacado do Vasco, né? 12 partidas, apenas 30% de aproveitamento, 2 vitórias e 10 partidas aí que nos levaram para o buraco, 5 empates e 5 derrotas. As 2 últimas delas com 2 goleadas, uma para o Grêmio e outra para o Ceará. 8 gols em 2 jogos. Tá bom para você? E aí, uma pressão para que se demita o Sapinto, e o José Luiz Moreira foi lá e garantiu a permanência, né? Ele, que foi um dos responsáveis por trazer Ricardo Sapinto para o Vasco, está bancando a sua permanência. O detalhe é que restam apenas 15 jogos para o Vasco definir a sua permanência ou não na Série A. E do jeito que vem jogando, com um esquema tático covarde, com uma apatia e um racha no elenco que tem colocado o Vasco cada vez mais dentro do Z4, o futuro é incerto. Ou de repente o futuro está cada vez mais certo, que pode ser um 4º rebaixamento para a Série B. Nos resta cobrar e apoiar, mas cobrar por mudanças. E se tem que mudar para melhor, que mude aquilo que está fazendo de mal para o Vasco. Comportamento dos atletas, um técnico que realmente consiga controlar o vestiário, um técnico que consiga agitar o ânimo desses jogadores, mudar a energia do ambiente para que o Vasco possa sair dessa lama. Outra questão importante: ex-jogadores do Vasco que ficam tumultuando o ambiente. Felipe não teve o que fazer, é ídolo, verdade, um dos melhores da posição, um dos mais vitoriosos do Vasco da Gama, campeão de tudo, campeão brasileiro, campeão de Libertadores, jogou muita bola, mas não cansa de polemizar, né? Esteve no rival, quando esteve lá também foi polêmico. E agora, para variar, no domingo elogiou, parabenizou Diego Souza pela partida que fez contra o Vasco, 2 gols. É momento de fazer isso? Eu acho que não. E aí veio a público também através das redes sociais, pedir desculpas, né? Pediu desculpas, mas de fato ficou ruim, hein, Felipe? Ficou ruim. Felipe coloca assim: aos verdadeiros torcedores do Vasco que se sentiram ofendidos, meu
pedido de desculpas. Minha intenção jamais foi ofender alguém e sim parabenizar um amigo. Para os oportunistas políticos de plantão, façam mais e falem menos. Serve para você também, Felipe. Você que é apoiador da Sempre Vasco e que poderia ter ligado para o Diego Souza. Sou meu brother, parabéns aí, que partidaço você fez, hein, cara? Pô, gostei de ver, parabéns, meu amigo. E fica por ali, cara, pelo telefone. Mas não, o cara vai para a rede social, aí vai tumultuar ainda mais o ambiente do Vasco. E aí nas desculpas ainda fala em oportunismo, né? Que as pessoas façam mais e falem menos. Serve para você também, Felipe. O momento agora é de você, como atleta, tentar chegar no Vasco da Gama e, com o exemplo de vida que você teve, como profissional vitorioso, entrar no vestiário e tentar entender, tentar motivar esses atletas a fazerem diferente, a evitar uma vergonha. Mas não, prefere estar nas redes sociais de forma oportunista, mexendo no que já está fedendo, né? Então, esse é o vídeo de hoje. Deixe sua opinião aí, deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se. Se quiser ajudar ainda mais no canal, se torne um membro, no botãozinho aí, ó, seja membro. Valeu, fica com Deus e até mais.